Deus seja louvado. Amém. Meu nome é Vilma, falo aqui da cidade de Ibiporã, no estado do Paraná. Estou mais uma vez aqui no canal Comunhão com Deus para contar uma obra que o Senhor tem feito nessa semana, véspera da virada de Ano Novo, na madrugada do dia 29, numa quarta-feira. Amados irmãos, bem antes do dia 29, não me lembro quantos dias antes, o Senhor deu a uma amiga minha, irmã nossa em Cristo, serve ao Senhor na cidade vizinha. Também ela serve ao Senhor nessa graça, uma irmã muito crente, por sinal, crente, muito crente. É uma serva de Deus fiel, temente ao Senhor. E ela sai da cidade dela e vem para a cidade de Londrina trabalhar e, num dado momento, por volta de 8 e pouco da manhã, num horário que ela estaria assim bastante ocupada com o trabalho dela, mas o Senhor, Ele tirou ela dos seus afazeres e pediu a ela que fosse para a oração e que orasse por mim e pelos meus. E assim ela fez. E depois ela me mandou um áudio contando a respeito do que aconteceu. E no áudio o Senhor dava a ela de dizer para mim: não sei o que estão passando, o que vão passar, mas o Senhor disse: se passar pelo fogo não vai queimar, se passar pela água não vai afogar. E falou umas outras coisas que não me recordo agora, mas isso ficou bastante marcante na minha vida. Eu ouvi aquela obra, o Senhor muito visitou a minha alma, agradeci a ela, fiquei em paz. Na madrugada do dia 28 para o dia 29 agora de dezembro, era 00:54, quando a minha filha me ligou desesperada. Minha filha é vizinha da minha casa, mora vizinha minha. Ela está gestante agora, está entrando, acredito que 30 semanas, se não me falha a memória. Em meses está completando, acredito eu, que 7 meses, 6 meses e meio, 7 meses de gestação. Ela acordou passando mal, muitas dores na boca do estômago, essa dor se espalhou pelo ventre e começou a dar mal-estar e ela começou a ter vômito, e depois que ela vomitou a primeira vez não parou mais. Aí não tinha mais o que vomitar, mas as ânsias não paravam, era ânsias constante com frequência. E a dor aumentou no ventre dela, começou a dar contração, e ela se curvou para frente, não conseguia mais endireitar o corpo, ficou difícil de trocar de roupa, ficou difícil de se locomover. Mas ainda assim nós saímos correndo com ela para a UPA, e com muita dificuldade. Ela foi da minha casa no UPA, um espaço bem longinho assim, para ir. E ela assim com parte do corpo para fora da janela do carro, porque não conseguia parar de vomitar, não parava de dar ânsia. E aí assim a gente chegou no UPA, foi levado para emergência, já atendeu em seguida. E a médica que estava de madrugada lá foi examinar ela e não achou, não viu que a minha neta não estava se mexendo. Ela está gestante de uma menina. A médica examinou ela, viu que a menina não estava se mexendo, a minha neta. Procurou pelo coração da minha neta, não estava batendo, não achou os batimentos cardíacos. E ela começou a ficar apavorada, porque a médica que atendeu a minha filha não é obstetra, não entendia da situação. E diante dos fatos, a médica ficou apavorada, e esse pavor da médica deixou a minha filha mais nervosa, porque a minha filha estava com muitas dor, contração, e quando percebeu que a criança não estava mexendo e não estava sendo possível de ouvir os batimentos cardíacos, a minha filha entrou em desespero. E ela começou a ficar gelada, e começou a perder as forças. E assim, meio que sussurrando, ela falava para a médica: me ajuda, moça, me ajuda, porque eu não aguento mais de dor. E eu estou sentindo que as minhas forças estão indo embora, e eu estou para desmaiar.
Aí ficou todo mundo apavorado, eu fiquei apavorada, mas sempre confiante em Deus, porque eu estava lembrando de que o Senhor tinha mostrado para a serva dele que nós ia passar pelo fogo, mas não ia queimar. Ia passar pela água, mas não ia afogar. E eu comecei a lembrar do dia que o Senhor mandou a serva dele orar por nós, e eu, mesmo assim naquela preocupação, mas eu estava em paz, crendo que alguma coisa o Senhor estava fazendo. E aí, irmãos, a médica chegou nela e disse para ela assim: olha, moça, eu chamei a ambulância e vou te mandar para o hospital porque lá tem especialista e aqui eu não estou conseguindo resolver seu caso. Não sou obstetra, não estou entendendo da situação e não posso te ajudar. Aí, irmãos, aí a gente ficou mais assim, preocupado, né? Porque a gente é um ser humano, por mais que a gente não se desespera, fica crendo no Senhor, mas a gente fica preocupado. E aí a gente ficou mais preocupado ainda, porque aquela pessoa que podia nos ajudar naquele momento disse com a própria boca que não podia nos ajudar. E aí a gente ficou assim meio que sem chão, né? Mas ela pegou e a médica falou assim, saiu do consultório, disse que estava indo para um outro consultório, mas lá não tinha nenhum paciente. Ela retornou para o quarto onde a minha filha estava e junto com a enfermeira que estava ali dando suporte, ela ficou assim atrás de mim e eu não percebi. Para mim, eu estava sozinha com a minha filha dentro do quarto. E aí a minha filha disse para mim assim: mãe, a sua mão está quentinha, põe a mão na minha barriga para ver se a neném mexe. Ora por mim, mãe. Eu falava para ela assim: minha filha, clama, porque a minha oração é só para te ajudar. É você que tem que orar, é você que tem que pedir misericórdia para Deus. Clama para Deus, fala com Deus do seu jeito, pede para Ele fazer uma obra. Aí, irmãos, a gente quando saímos, voltando atrás um pouquinho, quando nós tínhamos saído de casa, foi tão rápido que nós não pegamos nada. Ela ainda pegou a carteira de gestante dela. Eu não peguei carteira, não peguei bolsa, não peguei véu, não peguei nada. Eu estava com o celular na mão porque eu tinha atendido ela ligando, pedindo socorro. Mas senão, acho que eu tinha até esquecido, deixado o celular para trás. Porque a gente foi muito rápido, tudo muito rápido, muito rápido. Porque a situação era de extrema urgência. E quando ela pediu para mim orar por ela lá no hospital, pôr a mão na barriga dela e orar por ela, que ela não estava sentindo a bebê se mexendo, eu coloquei a minha mão na barriga dela e fiquei assim, trocando a mão de lugar para ver se aquecia a barriga dela. E aí eu coloquei a mão e comecei a clamar a Deus. Eu tinha falado: Senhor, a gente saiu correndo, tão correndo, Senhor, que nem meu véu eu peguei, mas eu sei que o Senhor pode me atender, eu sei que o Senhor pode vir ao nosso encontro. E ali, irmãos, eu não me lembro exatamente a forma que eu orei, mas eu orei com as mãos na barriga da minha filha, no ventre dela. E a minha filha, Irmandade, ela tem 27 anos, é uma moça muito forte, muito corajosa, destemida. Ela casou muito novinha, com 17 para 18 anos, sempre lutou, sempre batalhou, foi sempre uma pessoa bastante corajosa. Tem uma filha de 9 anos que luta por essa filha de unhas e dentes. E eu vendo ela naquela situação ali, pedindo socorro, pedindo para orar por ela, desesperada, com a criança que não mexia, não se ouvia o coração da criança. Falou, pedindo socorro para a médica que ajudasse ela, porque ela estava prestes para desmaiar. Eu coloquei a mão na barriga dela e comecei a clamar ao Senhor por misericórdia. Eu não percebi, enquanto eu orava, eu não percebi. Eu não lembro quanto tempo levou a oração, não lembro a forma que orei, mas eu clamei ao Senhor que viesse ao nosso encontro, que fizesse por nós o que os médicos, enfermeiros, o que ninguém estava podendo fazer por nós. Eu falava com Deus assim. Isso eu me lembro que eu pedi ao Senhor que fizesse isso. E a médica e a enfermeira estavam atrás de mim, eu não sabia. E naquele momento de oração também não percebi que a minha neta começou a se mexer. E eu só lembro que enquanto eu estava orando, a minha filha deixou de chorar e começou a sorrir. E misturou riso com choro e falava: minha filha, minha filha, minha filha. E eu não entendi o porquê. Nisso, em seguida, já chegou a ambulância.
e já pegou ela, colocou numa cadeira de roda e já corremos com ela para o hospital. E lá no hospital a médica da madrugada atendeu ela e já colocou nos aparelhos para ver, já percebeu que a minha neta já mexia, já sentia, já dava para ouvir o coraçãozinho dela. Nessa altura, os remédios que já tinham dado nela na UPA anteriormente já estava fazendo efeito, já não estava mais com vômito, a dor foi aliviando e minha filha dormiu. Naquela madrugada, eu fiquei com ela até umas 5 da manhã, esperando. E aí depois ela disse para mim, pode ir embora, mãe, para você descansar, porque eu vou ter que ficar aqui esperando, aguardando exames ao amanhecer do dia. Como meu esposo estava no carro, com a outra filha dela, de 9 anos, estavam mal acomodados dentro do carro, já naquela hora, por eles eu resolvi vir para casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, por volta de 5, alguma coisa, eu peguei o celular para mim ver horas e eu pude perceber no celular que ela tinha postado, a minha filha tinha postado alguma coisa ali, sabe? No status do WhatsApp. Foi nessa hora que eu fiquei sabendo o movimento do Senhor que o Senhor fez. Que enquanto a médica, a enfermeira, ninguém lá no hospital pôde fazer alguma coisa por ela, Deus fez. Ela testificou ali que enquanto eu orava com a mão na barriga dela, o Senhor ouviu a minha pequena, humilde oração e fez com que a filha dela voltasse a se mexer, o coração voltasse a bater e tudo ficou bem. E naquela hora, quando eu li aquela postagem dela, eu ergui a minha mão para cima e falei para o Senhor, Senhor, toda honra seja dada ao teu nome, que o Senhor cresça e eu diminua. Porque, irmãos, nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Eu falo isso sentindo a presença do Senhor aqui comigo. Não somos dignos, irmãos, não somos merecedores. Aleluia, é a misericórdia do Senhor que está sobre a nossa vida a todo instante. Como diz a palavra do Senhor, a misericórdia de Deus é que está sobre a nossa vida, e se não fosse ela, o inimigo já tinha nos engolido vivo. É pela misericórdia do Senhor, é pela bondade do Senhor, por amor a nós. É que Ele não olha as nossas falhas, não olha as nossas fraquezas, e Ele sempre vem ao nosso encontro. E hoje nós estamos glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Quando, voltando atrás um pouquinho, quando ela foi para o hospital e as dores tinham passado, e a médica do hospital examinou ela, foi constatado que por causa das dores que ela teve contração. E por causa das contrações, começou a dilatar o colo do útero e a minha neta correu o risco de nascer prematura com 6 meses de gestação. 25 semanas, se eu não me engano, ela estava naquele dia. E até nisso o Senhor foi misericordioso e fez com que o colo do útero dela se fechasse novamente e a minha neta permanecesse no ventre dela. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não permitiu que o pior acontecesse. A situação foi tão difícil, irmãos. É só uma mulher para entender tudo que eu estou testificando nesta obra. E entender que verdadeiramente, eu creio, eu já até testifiquei isso na casa de oração, quando eu contei a obra do Senhor que o Senhor fez. Eu creio que verdadeiramente nós passamos pelo fogo e pela água, como disse o Senhor deu à serva dele de dizer quando orou por mim e pelos meus. Mas o Senhor foi fiel mais uma vez e cumpriu toda a palavra. E usou de misericórdia e veio ao nosso encontro, não sendo nós merecedores, mas o Senhor fez esta obra para que o nome dele fosse glorificado. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que por mais que às vezes existe um momento na nossa vida que a gente ora e nós como ser humano dá uma sensação que nós estamos só, que
Parece que a nossa oração não está subindo, parece que Deus não está ouvindo, não está atendendo, mas é um engano nosso de ser humano fraco e errante que somos. O Senhor sempre nos ouve, aceita a nossa oração e sempre nos responde no momento que nós precisamos. Quando Ele vê que nós não podemos mais, a Irmandade pode perceber que eu ajudei, meu esposo ajudou, corremos com ela, a médica da UPA, a enfermeira nos atendeu, fizeram o que foi possível. Quando a médica disse, não posso mais, não entendo, não consigo, o Senhor entrou em ação. Glória a Deus, aleluia. E eu estou aqui testificando desta obra para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você tem clamado ao Senhor e esperado no Senhor que Ele venha ao seu encontro, espera com paciência no Senhor. Às vezes, diante daquilo que você tem clamado, você não teve resposta ainda. É porque ainda não chegou o momento dele te responder. O nosso Deus é fiel. Ele não está com seus ouvidos atapados e nem as suas mãos encolhidas. No teu tempo, ele vem ao nosso encontro. Eu agradeço ao Senhor por esta obra e tantas outras que o Senhor tem feito. Pago os meus votos diante do Senhor e o nome dele seja hoje eternamente louvado. Amém.